Povo amado, o quanto Jesus é fascinante, né? O quanto mergulhar um pouco no entendimento e na sua revelação nos convida a um tipo de segmento, a um tipo de vida desafiador, amedrontador às vezes, por conta dos custos, do preço, mas de grande fascínio, assim, porque a gente vê vida de verdade, amor de verdade. Isso é muito interessante. Por isso eu quero te convidar a continuar nessa caminhada aqui, para a gente estar junto, olhando para Jesus. Nós estamos no momento crucial do seu ministério, e nesse estudo especificamente eu trabalhei bastante com a percepção que o Timothy Keller me dá através do seu livro. Então eu quero te convidar a compreender como que essa percepção do Keller me ajudou a entender e a discutir a questão do Monte da Transfiguração. Por que aquela experiência de Jesus no Monte da Transfiguração? Marcos, no capítulo 9. Então vamos lá. Antes, só para te lembrar, nós estamos lendo o texto, e o texto de Marcos ele está numa estrutura simétrica em que os primeiros capítulos, capítulo de 1 a 8, apresenta a identidade do rei. E os capítulos de 9 a 16 fala do seu propósito. Era um rei, era o Messias esperado, era o Messias aguardado, mas não era como o povo aguardava. Não era como a expectativa do povo enxergava e descrevia Jesus. Ele vai falar sobre o seu propósito fundamental. Foi isso que a gente conversou no último estudo, e o chamado dele ao seguimento, o chamado radical de Jesus ao seguimento. E agora os discípulos vão ter uma experiência muito significativa nessa caminhada de Jesus. Então, Marcos, capítulo 9, título do nosso estudo, A Montanha, 9, 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, que nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Nós precisamos compreender que o escritor de Marcos, o escritor do Evangelho, o próprio Marcos, na verdade, ele quer nos mostrar quem é Jesus a partir do testemunho, das experiências, dos olhares, sobretudo de Pedro, daqueles que trouxeram os relatos. E o escritor tem sempre uma intenção, e sempre nos ajuda a compreender um pouco também como que esse que ele resolve mostrar sintetiza, cumpre, com o quanto ele tem a ver com a história do povo, da história do povo de Israel, daquilo que já foi falado sobre ele. O Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E é muito interessante o quanto os escritores do Novo Testamento, eles vão mostrando isso através dos relatos, através da caminhada, de eventos que às vezes eu chamo de eventos espelho, porque aconteceram no Antigo Testamento de uma maneira e o Novo Testamento concretiza. Paulo mesmo vai falar sobre o primeiro Adão, que
que foi o Adão descrito no texto de Gênesis, e vai falar sobre o segundo Adão, que foi Jesus. Aqui, de novo, nós vemos um evento que ele se assemelha muito em termos de magnificência e de ensino àquilo que aconteceu já no Antigo Testamento na história do povo. Então a gente também tem no Antigo Testamento um outro monte. O Antigo Testamento nos fala sobre o Monte Sinai. E aqui a gente tem o Monte da Transfiguração. E o que é interessante é que o Antigo Testamento fala do Monte Sinai, fala de Moisés na experiência com Deus no Monte Sinai, e que nessa experiência de Moisés com Deus, você tem alguns elementos que são muito parecidos com a experiência de Jesus e os seus discípulos no Monte da Transfiguração. Então a gente vai ver algumas comparações, porque essas comparações são fundamentais para que a gente possa entender qual é a mensagem daquele momento da transfiguração de Jesus. Então, se você quiser me acompanhar, Êxodo 33. Já no Êxodo, em Êxodo 24, Deus ele faz aliança com Israel e ele convida Moisés e mais um grupo, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, para que pudessem subir ao monte, para que pudessem estar com ele. E depois, no capítulo 25 de Êxodo, é o próprio Deus que quer descer do monte e estar com o povo. Deus ordena que se faça um santuário para ele, que se faça o tabernáculo, a tenda onde Deus habita. No capítulo 33, a gente tem um momento da experiência de Moisés com Deus, em que Moisés ele quer ver a glória de Deus. Ele está no monte e ele quer ver a glória de Deus. O verso 18 do capítulo 33 diz: Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés queria ver a face de Deus e Deus vai dizer que ser humano, ninguém pode ver a sua face sem que morra. Por quê? Porque Deus é santo. Porque a palavra proclama a santidade dele. E a santidade dele é tão perfeita, a sua glória é tão intensa, que qualquer ser humano que contemplasse, que olhasse para a sua face, evidentemente morreria. Existia um respeito, existia um terror diante da presença de Deus que acompanha toda a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifesta, Deus está ali, há um terror, há um respeito. A gente vê, por exemplo, Elias na caverna, quando Deus lhe fala de maneira suave, mas antes de falar de maneira suave, uma série de eventos e Elias atemorizado. A gente tem uma série de outros eventos que falam sobre esse temor e esse terror na presença da manifestação de Deus ali no Antigo Testamento. Moisés vai passar por essa experiência. E aí o Monte da Transfiguração, ela repete a experiência. Jesus chama aos discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele, e eles revivem a experiência do Sinai. E, segundo o autor aqui, segundo o relato deles, segundo o testemunho deles, eles agora, vendo não a face de Deus na nuvem que se coloca ali, que se posiciona, mas em Jesus. Jesus resplandecendo, Jesus brilhando, a sua glória resplandecendo, de tal maneira que o autor aqui vai dizer que as suas roupas ficaram com um brilho tão intenso,
tão intenso, tão alvo, que nenhuma lavadeira, nenhum lavandeiro no mundo poderia alvejar. É muito interessante essa expressão que Marcos usa, os outros evangelhos não usam, mas falam desse brilho e dessa glória intensa. No Sinai, Moisés queria ver a face de Deus, mas não podia. Via a glória, via o brilho, mas não podia olhar para a face de Deus. No Monte da Transfiguração, Jesus, ele é a própria encarnação da glória. Ele é a própria manifestação da glória de Deus. Ele é a glória de Deus que se faz presente, que desce à terra e que toma espaço nesse lugar. Vamos tentar ver como o autor de Hebreus captou essa percepção, captou esse entendimento. Hebreus 1:3. Ele vai dizer lá em Hebreus 1:3, a partir do verso 1: Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Verso 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. No Monte Sinai, Moisés queria ver a glória de Deus, mas ele não podia. No Monte da Transfiguração, Jesus é a glória que está ali diante dos discípulos. Essa é a primeira comparação que o texto nos traz de uma maneira muito interessante. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção é que no Monte Sinai, a gente tem a manifestação da glória através da nuvem. E Deus depois dá uma ordem, está lá em Êxodo 25, para que seja construído para ele um tabernáculo, para que seja construído para ele um santuário, uma tenda, para que ele possa estar no meio do povo. Qual é o objetivo do tabernáculo? Deus estar no meio do povo. Só que Deus não podia estar no meio do povo na sua pureza. Deus não podia estar no meio do povo em toda a sua essência, em toda a sua glória. Por quê? Porque o povo morreria. Então o tabernáculo, ele também era um mediador. Ele também guardava uma certa distância. Ele estava no acampamento do povo, mas era um lugar para que você pudesse também levar os seus pecados, para que eles pudessem ser perdoados, você levar os teus sacrifícios, para que Deus aceitasse o teu pedido de perdão, que Deus derramasse. Então, o tabernáculo, ele estava ali de alguma forma, era essa casa de Deus que estava no meio do povo, mas também guardava uma certa distância em relação ao povo. O povo não podia entrar ali de qualquer maneira, inclusive nem tinha acesso. O acesso era dado aos sacerdotes, e o sacerdote precisava ter uma certa rigidez na maneira como ele ia se conduzir, com o risco da própria morte. A gente conhece a história do Antigo Testamento, que fala que no dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, a gente já falou sobre esse dia da expiação aqui nos nossos estudos, que acontece uma vez por ano, o sumo sacerdote entra num dos recintos do tabernáculo, o recinto chamado Santo dos Santos, que é a câmara mais interna do tabernáculo. Ele entra uma vez para oferecer sacrifício pelo pecado de toda a nação. E ele precisa entrar lá com muito cuidado, porque ele poderia morrer. Se ele não estivesse devidamente trajado, devidamente limpo, devidamente paramentado para todas aquelas coisas, se ele não observasse tudo que Deus estava dizendo, só a presença de Deus naquele recinto o mataria. Então a glória de Deus é algo fascinante, mas é algo poderoso. A Shekinah,
que é essa manifestação da glória, essa nuvem de glória que cobre aquele espaço ali do tabernáculo, se faz presente no meio do povo, mas também traz terror. O povo também fica aterrorizado por conta dessa presença, porque Deus é também fogo consumidor. O sistema sacrificial, então, ele fazia essa mediação entre Deus e o povo. O povo não podia ir de qualquer maneira para Deus. Ele não podia estar na presença de Deus de qualquer maneira. Então era através dos sacerdotes, era através dos sacrifícios que o povo se colocava. No Monte da Transfiguração acontece uma coisa bem interessante, porque quando os discípulos eles testemunham aquilo que está acontecendo com Jesus, eles também testemunham a presença de Elias e a presença de Moisés. E quando eles testemunham a presença de Elias e a presença de Moisés, Pedro, sem saber o que falar, e diz o texto que eles estavam aterrorizados, eles estavam apavorados. É igual no Antigo Testamento. Estavam apavorados, aterrorizados. Aí diz que Pedro falou o seguinte: Senhor, quer que nós construamos tendas, 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Essa palavra tendas aqui, que é traduzida na nossa Bíblia, é a mesma palavra grega para tabernáculos. Então ele está falando de construir 3 tabernáculos, como no Antigo Testamento. E ele não está construindo, presta atenção, o pessoal acha que ele está construindo porque ele quer ficar lá acampado a vida inteira no monte. Não, a tenda não é para ele, não é para Tiago nem para João. Ele não fala assim, vamos construir tendas para o Senhor, para mim, para Tiago, para João. As tendas, o tabernáculo é para Jesus, para Elias e para Moisés, porque essa é a mesma experiência que o povo de Israel teve no Antigo Testamento, como o texto diz, e o desejo de Deus estar no meio deles e o tabernáculo ser esse lugar da casa de Deus, onde Deus mora. Então é esse jogo de entendimento, esse jogo de palavras que o escritor de Marcos está fazendo isso, do Evangelho de Marcos está fazendo com a gente, mostrando que Jesus cumpre aquilo que foi dito, aquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Eles estavam apavorados e eles queriam construir ali o tabernáculo. O texto termina sem Jesus dar uma resposta. Eles falam isso, a experiência termina ali, a nuvem se vai, a voz, depois que Deus dá a sua palavra, a voz cessa, ficam os 3 discípulos e Jesus, e diz o texto que simplesmente eles descem, Jesus não diz nada. Jesus não diz para ele construa ou não construa. E nós entendemos que o texto está nos mostrando ali é que eles não precisam mais construir tabernáculos. Eles não precisam mais construir tendas. Eles não precisam mais construir uma casa onde Deus habite no meio do povo, porque Jesus é o novo tabernáculo de Deus. Jesus é o tabernáculo. Jesus é a casa que caminha no meio do povo, onde a glória de Deus se manifesta, onde a vontade de Deus está. Jesus é o tabernáculo que está no meio deles, que está caminhando com eles. Jesus é o tabernáculo de Deus que caminha no meio de seres humanos. É isso que Hebreus vai dizer, inclusive, texto de Hebreus. Uma outra comparação que o texto nos mostra é que Moisés e nenhum mortal poderia ver a face de Deus, ver a glória de Deus sem morrer. Se visse, teria que morrer, porque Deus é santo e a sua santidade faz separação entre nós e Deus. Só que no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus. Viram a face de Deus. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, Ele, Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Eles olham para Jesus,
eles olham para a face, eles olham para as vestes, eles experimentam aquela experiência e aquela experiência não os mata, pelo contrário, aquela experiência os convida, os abraça, os envolve. Eles estão diante da face de Deus e eles não morrem. E é exatamente esse o convite do Novo Testamento. Inclusive, o Novo Testamento vai dizer que nós devemos olhar para a face dele. A gente, inclusive, canta isso no hino do cantor cristão, né? Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz, vida eterna eu te dou. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Agora, os nossos olhos não precisam se desviar, nós não precisamos cobrir, nós não precisamos nos esconder. Ele não precisa estar diante de uma nuvem espessa que faça a separação entre nós e eles. Nós estamos diante daquele que é Deus conosco, que caminha conosco. Hebreus, no capítulo 4, vai dizer o seguinte, verso 14: Temos, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, olha o convite, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, não mais com medo, não mais aterrorizados, não mais espantados, não mais postos para o lado ou postos na periferia, porque dentro do tabernáculo somente o sumo sacerdote. Agora nós podemos nos aproximar com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus é o nosso tabernáculo, Jesus é o sacerdote, Jesus é aquele que caminha com os discípulos nesse momento. Ok. E que experiências, que lição, que aprendizados, que entendimentos a gente tem a partir dessa experiência da transfiguração dos discípulos, dessa caminhada com Jesus. O texto ainda diz que uma voz do céu virá e dirá, como aconteceu no batismo de Jesus: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Como aconteceu no batismo. Só que ele diz mais, acrescenta: a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que entendimentos a gente tem a respeito desse texto? O que ele nos ensina? Algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. Primeira coisa, o que significa e por que a experiência da transfiguração? A primeira percepção que eu tenho é que a experiência da transfiguração, ela é também uma experiência para o próprio Jesus. Ela não é uma experiência só para os discípulos. Ela é uma experiência para a própria trajetória que Jesus abraça. Jesus, como a gente já disse, a partir daquele momento ali, no capítulo 9, ele vai mudando a sua direção e agora vai rumo a Jerusalém. E rumo a Jerusalém, ele vai rumo à própria morte. Ele vai rumo à própria morte. Ele começa a falar mais da sua morte, da sua partida, do tipo de Messias ou tipo de messianismo que ele abraça. Ele começa a trabalhar mais com a expectativa dos discípulos em termos daquilo que eles esperavam que era. Que rei é esse? Que tipo de rei é esse? Que tipo de Deus é esse? E esses momentos são momentos muito caros, muito duros, muito difíceis para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus. E da mesma maneira que a voz que ecoou nos ouvidos e no coração de Jesus, no batismo, o preparou para tudo que ele ia viver no seu ministério a partir daquele momento. Inclusive depois do batismo, Jesus ele é levado
pelo Espírito, e ele fica no deserto, e ele é tentado no deserto por Satanás. A gente falou também sobre esse episódio, e é a voz que fala, que ecoa no seu coração, que ecoa na sua memória: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, que lhe dá segurança, que lhe dá completude. Da mesma maneira, esse momento é o epílogo de um momento grave na vida de Jesus, que é a sua morte. Que é a sua morte. Um momento tão duro e tão desafiador que eu arrisco dizer que o coração de Jesus estava apreensivo por aquele momento. Estava apreensivo. Tanto que a experiência da transfiguração, não o texto de Marcos não nos diz especificamente isso, mas o texto de Lucas, eu deixei ali específico, a experiência da transfiguração é uma experiência em que o assunto, qual é o papo de Jesus com Elias e com Moisés? O que eles conversavam, o que eles falavam entre eles? O texto diz que apareceram, Lucas 9:31, apareceram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Qual era o assunto da transfiguração? O que eles conversavam entre eles? Sobre a morte que se cumpriria na vida de Jesus nos próximos dias. Sobre a morte que estava próxima, sobre a morte que se avizinhava. Esse era o tema da conversa deles. A minha sensação, olhando para a percepção e para a humanidade de Jesus, porque ele era homem, e a gente já falou sobre isso, 100% homem, 100% Deus, a minha percepção é que Jesus tentou falar para os seus discípulos daquilo que ele estava destinado. E os discípulos não conseguiam ouvir, não conseguiam dar voz, não conseguiam dar ouvidos, porque é muito difícil você estar diante de uma pessoa que está com vida e essa pessoa querer falar da sua própria morte. A gente não deixa, já tentou fazer isso. Alguém, às vezes, numa família, passando por uma situação, às vezes terminal. A pessoa, por exemplo, eu conheço algumas situações difíceis nesse sentido, está com câncer, foi desenganada pelos médicos, teve um diagnóstico difícil e complicado, aí ele quer chamar a família e ele quer conversar as últimas coisas, aquilo que está no coração dele, falar sobre esse momento, inclusive, a gente não consegue ouvir. É muito difícil, é muito doloroso, é muito duro, é muito triste, é muito angustiante. Então a gente vai negar, a gente vai amarrar, está amarrado, Deus está no controle, Deus pode todas as coisas, não vai acontecer nada, e nada vai te tocar, nada vai tocar na tua vida, você é ungido de Deus, você é filho dele. Provavelmente é isso que os discípulos falavam ali para Jesus, quando ele tentava falar com eles. Tanto que Pedro, por mais de uma vez, ele é repreendido por Jesus, e numa das vezes de uma maneira muito dura. Afasta de mim Satanás, porque não discerne as coisas de Deus. Porque era difícil lidar com a realidade de que Jesus estava rumando para a própria morte. Aí tem a experiência de transfiguração. Aparece Moisés e Elias. E sobre o que eles conversavam? Conversavam sobre a morte de Jesus. Davam ouvidos a Jesus para que ele pudesse falar um pouquinho da sua angústia, ouvir, ser consolado, ser cuidado, ser ministrado. A experiência da transfiguração, na minha percepção, ela também foi uma experiência para Jesus. Mas não somente para Jesus. A experiência da transfiguração foi uma experiência para nós, os discípulos. Para os apóstolos que ali estavam com Jesus e para os discípulos. Porque os apóstolos, eles foram chamados
Jesus poderia subir um monte sozinho. Ele esteve sozinho em diversos momentos. Ele ficou orando sozinho quando os discípulos estavam lá remando no barco, estavam lá lutando contra as ondas, e Jesus estava lá sozinho no monte. Esse tipo de experiência poderia ter se repetido sem a presença dos discípulos. Mas a presença deles tem uma finalidade fundamental para eles e para nós. Eles estavam lá como testemunhas da glória do Messias. E esse momento estava preparando os discípulos para o momento que eles também teriam. Para o momento de dor, de perda, de morte, que eles também passariam. Deus também estava preparando eles para que eles pudessem enxergar quem de fato era Jesus. E enxergando quem de fato era Jesus, ter fé, ter força, não quebrar, não se perder naquele momento seguinte que seria grave na vida deles. 2 Pedro, no capítulo 1, o próprio Pedro agora fala daquela experiência, já anos depois, né? Há décadas depois. O próprio Pedro vai relatar como que aquela experiência foi importante para que eles pudessem de fato enxergar quem era Jesus, perceber de quem se tratava. O verso 16 diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Os discípulos foram testemunhas da glória e da majestade de Jesus, porque eles precisavam saber e perceber quem era esse Jesus, que a aparência frágil, que as dificuldades e que aquele momento tão doloroso, onde ele seria arrancado com a mão forte, estaria sob a tutela do Estado romano, estaria sobre os joguetes das autoridades religiosas e não ia deixar transparecer, não ia deixar ver. Eles não iam achar ou não iam perceber que de fato aquele a quem as Escrituras apontavam era o Messias prometido, quando passassem por aquela experiência dolorosa. A experiência dolorosa arrancaria do coração deles as convicções da caminhada com Jesus. Eles precisaram desse período da transfiguração, do Monte da Transfiguração para isso. Deixa eu pegar um texto aqui do Keller. O Keller vai dizer o seguinte: a transfiguração aponta para o fato de que apenas das aparências externas, a pessoa e a obra de Jesus são gloriosos. Então, existe uma aparência externa de fragilidade, mas ele é a própria glória. Apesar do fato de que ele não está buscando poder político e militar, ele está realizando, para aqueles com olhos para vê-lo, uma verdadeira campanha real. Isso significa que, devidamente compreendidas, a rejeição e a morte do Messias é realmente o maior triunfo possível. Sua morte derrota a morte e o pecado. Sua morte é uma vitória gloriosa. É por isso que, pouco antes de morrer, o próprio Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora do Filho, do Pai, glorificar o Filho. A morte de Jesus não é uma negação à ausência da glória. Na verdade, a morte de Jesus é o ápice disso. Que coisa maravilhosa! O que a morte de Jesus poderia indicar para os discípulos? O abandono de Deus. Ele era maldito, foi abandonado por Deus, blasfemou. Ele era alguém que não tinha nenhuma condição de Deus estar com ele, de Deus cuidar dele, de ser de Deus. Na verdade, a morte poderia indicar a completa derrota.
completa derrota. Mas o que a morte de Jesus indicou? Ao contrário, a morte de Jesus indica a vitória. E esse é o escândalo que Paulo fala, isso é a confusão que Jesus traz, porque a sua morte indica a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Por isso os discípulos precisavam da transfiguração, porque a transfiguração ia descortinar momentaneamente o véu da majestade de Deus, para que eles pudessem enxergar de fato quem Jesus era e pudessem colocar agora a morte que teria na cruz em perspectiva àquilo que de fato ele era. Os discípulos precisavam daquela experiência e nós também. Antes de entendermos a morte de Jesus, a gente precisa saber que Ele é Deus. E que Ele se deu porque Ele quis se dar, por amor de nós. Segunda coisa que eu vejo aqui no texto, que nos ensina a experiência da transfiguração, é que essa experiência, e o texto como ele está sendo construído e narrado, mostra que Jesus é o cumprimento de toda a lei. Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Jesus é o cumprimento de toda a expectativa em relação ao Messias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, estão ali diante de Jesus e também são testemunhas da glória. Moisés e Elias não são a glória. Moisés e Elias estão como os discípulos ali estão, testemunhando a glória, na esperança da salvação que seria trazida por Jesus. A experiência da transfiguração nos mostra que Jesus ele cumpre o serviço do tabernáculo porque ele é o sacrifício levado pelo sacerdote, ele é o sacerdote que coloca o sacrifício diante de Deus e ele é o Deus que aceita o sacrifício. A resposta é que Jesus não é apenas o Deus perfeitamente glorioso e santo, mas também aquele que se oferece como sacrifício para nos purificar e nos trazer a Deus. É por isso que o pecador pode se aproximar agora do Deus Santo e Poderoso, porque o Filho é a ponte, o Filho é o mediador, o Filho é o tabernáculo no meio dos homens, o Filho é aquele que faz a ligação entre o pecador e o Pai. Por isso o convite de Jesus não é para destruir, não é para matar. O convite de Jesus é para dar vida, e vida em abundância. E também, e aí eu quero a tua atenção, mais alguns minutinhos, porque isso para mim é muito bonito, e a gente termina com esse slide. Vem uma voz, na experiência tem uma voz, que é a voz de Deus, e essa voz diz, este é o meu filho amado. Mas ele diz também, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A experiência da transfiguração, ela é um apocalipse. É isso que eu estou dizendo lá no último slide, na verdade, esse daqui é o penúltimo. Ela é um apocalipse. O que é um apocalipse? Apocalipse não é o término do mundo, tal. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no primeiro verso, você vai ver que está escrito lá, para algumas versões que não foram traduzidas, está escrito Apocalipse de Jesus, e em versões mais atuais ele vai dizer revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Por que ele pode traduzir o texto, em alguns fala de Apocalipse, ele pode traduzir como revelação de Jesus Cristo? Porque a palavra Apocalipse significa exatamente isso. Apocalipse significa revelar. Significa revelação. Então, a experiência da transfiguração foi um pequeno apocalipse, uma pequena revelação do rei, uma pequena revelação da glória. Por quê? Porque eles estavam diante da morte, eles estavam rumando para a morte, eles estavam diante daquele momento mais difícil e mais terrível, mais aterrador. Então o que eles precisavam? Eles precisavam entender que ele era o rei majestoso, e que a morte não venceria, que aquilo que ele disse,
que cumpria que ele tivesse que morrer, mas no terceiro dia ressuscitasse pelo poder do Pai, que essa palavra se cumpriria. E essa palavra de Deus, quando diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ela se assemelha muito a aquilo que foi dito sobre o Messias ao longo do Antigo Testamento. Sobretudo num salmo messiânico que é muito interessante. Eu quero te convidar a ler esse salmo comigo e a entender esse salmo, o Salmo 2. Como eu te disse, a gente ia trabalhar abrindo e fechando Bíblia hoje. Se você quiser, abra, mas eu vou colocar aqui o Salmo 2 para a gente ver. Salmo 2 é um salmo messiânico. E um professor meu, lendo esse salmo na turma lá, ele disse que a gente poderia dividir esse salmo como se fosse uma peça de teatro, em mais de um ato, em pelo menos 3 atos. É como se esse salmo estivesse retratando 3 olhares ou 3 ambientes, 3 movimentos diferentes. O primeiro ato dessa peça é algo que se passa na Terra, é algo que acontece na Terra, entre os seres humanos. O segundo ato dessa peça é algo que acontece no céu. E o terceiro ato dessa peça é algo que acontece do céu para a terra. É uma mensagem do céu para a terra. Então, primeiro algo que acontece na terra, segundo algo que acontece no céu e terceiro algo que acontece que é o movimento do céu para a terra. O que acontece na terra? Verso 1 a 3. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Primeiro ato que acontece na terra, como estão os reis da terra, como estão os poderosos, como estão todas as gentes na terra? Em estado de rebelião. Estado de rebelião. O que acontece aqui no meio das nações? Elas se agitam, elas estão imaginando como romper os laços e o poder do ungido sobre eles. Eles estão em rebelião. Como dizia o meu professor, aquilo que me torna igual a você, igual ao presidente da República, igual ao presidente dos Estados Unidos, igual ao Talibã, igual ao professor, igual ao encarcerado, é que todos nós somos frutos da rebelião. Lá em Gênesis, quando o ser humano decidiu tomar do fruto que Deus disse para que ele não comesse, ele se rebela contra Deus. E toda a terra está em profunda, em agitada rebelião contra o seu ungido. Esse é o primeiro ato que acontece na terra. Mas como é que está o céu em relação à rebelião da terra? Como é que o céu se comporta? Verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. De novo um monte aqui. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho. Olha as palavras, você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Essas palavras estão lá em Apocalipse também, falando sobre o Cordeiro. Como é que o céu está em relação à terra? O céu zomba da terra. A aparente rebelião humana não afeta a governabilidade do céu. Deus está no seu alto sublime trono. A confusão da terra, os problemas entre as gentes, entre as sociedades, entre os chamados poderosos, aqueles que acham que dominam, que governam,
Isso não afeta o governo de Deus, o poder de Deus. Ele continua sendo poderoso, ele continua governando, ele continua no trono da existência, ele continua guardando todas as coisas e ele zomba dessa pretensão arrogante nossa. Aí ele constitui o seu ungido é o seu rei, o seu ungido terá poder e governará com vara de ferro, e aí então há um conselho do céu para a terra. Verso 10. O céu olha para a terra agora e diz o seguinte: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiem. O que o céu vai dizer para a terra? Deem ouvidos às palavras do Filho e façam as pazes com ele. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Deem ouvido às palavras do Filho e façam as pazes com ele antes que a sua ira se acenda. Enquanto o seu favor e a sua misericórdia está derramada, façam as pazes com o Filho, deem ouvidos à sua voz. Porque, diz o texto, beijem o Filho. Eu gosto muito dessa expressão. E ele vai dizer, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por quê? Fuja para ele. Fuja para ele, porque dele ninguém fugirá. Essa é a mensagem de Apocalipse. E é isso o que a experiência da transfiguração está nos mostrando, que apesar da morte iminente, apesar do caminho doloroso, apesar da via dolorosa, apesar da perda aparente, apesar da derrota aparente, o rei reina. O rei está diante da existência e cumprirá o seu propósito em todas as situações. Para terminar, então, vamos ler aqui o que o Keller fala sobre isso. Antes frase minha, né? A transfiguração foi um breve apocalipse de Cristo, dando aos seus discípulos e a nós um vislumbre sobre quem é o Senhor Jesus. Este é o meu amado, a ele ouvi. Você depois pode ler Apocalipse 1, 12 e 18. As palavras de Keller. Precisamos disso. Quantos discípulos? Estamos constantemente em situações em que o Evangelho e o Senhor não parecem estar tendo sucesso. Orações não são respondidas, as pessoas não estão acreditando, nós não estamos crescendo. No entanto, a transfiguração continua sendo uma breve espiadinha sobre o véu da normalidade das dificuldades das nossas vidas. Apesar do que possa parecer na superfície, Jesus está trabalhando em sua vida e na sua história e no mundo. O reino está aqui e agora para fazer grandes coisas e eventualmente triunfará através de todos os nossos julgamentos e problemas, apesar daquilo que pareça, ou que possa parecer um certo descaso, uma certa ausência, uma certa fraqueza. Deus te ama e se pronunciará sobre a tua vida e sobre a história humana. É nisso que nós nos fiamos. Amém. Amém. Pai bendito, é pela tua misericórdia e graça que nós agradecemos a tua palavra e pedimos por cada pessoa dessa comunidade, daqueles que não são, mas que estão acompanhando. Senhor, guarda essas famílias, guarda essas casas. Muita gente perdendo gente querida, muita gente amedrontada, muita gente ferida. Que o Senhor possa envolvê-los e abraçá-los com teu abraço forte
tua mão de poder. Sustenta a nossa nação, sustenta a nossa caminhada, que o teu povo nessa terra não se sinta melhor do que qualquer outra pessoa, mas que sejam serviçais dessa nação. Gente que leve esse vislumbre da glória e o testemunho do Rei majestoso, para que haja vida e vida em abundância diante de todo peso de morte. Guarda-nos, nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.